pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu quero te louvar, Senhor, e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai querido, que esta palavra possa produzir o efeito para o qual ela está sendo pregada, que ela possa produzir o efeito para o qual ela está sendo semeada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é o comprometido Tiago, o maior. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quem fala esse texto é Paulo, mas Paulo fala duas coisas importantes para nós guardarmos na vida de Tiago Maior. A primeira é carreira. Quando ele fala da carreira, ele está se referindo à salvação da nossa alma, à vida eterna com o Senhor Jesus. Quando ele fala especificamente do ministério, ele está falando do serviço, do trabalho que nós desenvolvemos na presença de Deus, seja ele qual for, ao longo da nossa passagem por este mundo. Então guarde bem, carreira e ministério, que é o que nós vamos ver exemplificado na vida de Tiago Maior. Tiago Maior, ele também foi chamado de filho do trovão, no caso os irmãos Boanerges. Tiago, filho de Zebedeu, e apóstolo maior, por quê? Porque ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Foi chamado maior, ou seja, o mais velho, para o diferenciar de outro discípulo de Jesus de mesmo nome, conhecido como Tiago Menor, o mais jovem, e também de Tiago Justo, sendo estes últimos possivelmente a mesma pessoa. Tiago Menor, Tiago Justo, Tiago irmão do Senhor, segundo o Novo Testamento, Tiago era filho de Zebedeu e Salomé, irmão do apóstolo João. Então nós estamos falando aqui de Tiago, o maior, por isso, porque ele era mais velho que o outro Tiago. É simplesmente esta explicação. O que aconteceu com esse apóstolo, com esse discípulo? Ele nasceu em Betsaida da Galileia. Ele também, como seu pai e o seu irmão, o apóstolo João, ele era um pescador no mar da Galileia, onde trabalhava e provavelmente era como se fosse uma companhia, né? Ele trabalhava junto, haviam vários barcos e provavelmente ele era dono de um dos barcos, ou de 2 ou 3 barcos dentro desse contexto. E eles tinham essa parceria entre o próprio Pedro e outras pessoas ao redor. E ele consertava as redes de pesca, e Pedro e João, eles também andavam juntos, todos tinham ali aquela mesma convivência. E aqui ele é chamado para compor a comitiva de Jesus. Ele é chamado como um dos colaboradores de Jesus, como uma pessoa que iria seguir o seu ministério. Ele aceitou o chamado, mesmo estando ali junto com outras pessoas que foram com Jesus, ele segue o seu caminho com Jesus. Ele foi
desenvolvendo a sua carreira com Jesus. Quero destacar com vocês aqui também, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 24 em diante. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Houve uma grande discussão. E o que aconteceu com esses dois irmãos, Tiago e João? Em algum momento eles queriam tomar conta dos outros. Eles começaram uma discussão de quem deles poderia ser aquela pessoa que ia tomar conta dos outros, que ia ser o maior entre as pessoas. Jesus vem e dá um exemplo, que no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos dele, não teria uma pessoa maior ou uma pessoa menor, mas todos nós somos irmãos, todos nós devemos servir a Deus dentro da mesma perspectiva. E quando aqui a mãe deles também foi envolvida na história, nós observamos que havia também uma certa ambição entre eles, que são coisas naturais. Essa parte serve para a gente observar que Tiago, o maior, ele era um ser humano como nós. Ele também tinha ambições, ele também tinha sonhos, ele também queria ser alguém de destaque. Ele estava no meio das pessoas, ele queria estar sendo destacado entre os apóstolos, nada que seja diferente dos nossos dias. Mas nós vamos seguir aqui na história dele. Por que ele foi chamado de filho do trovão? A ideia aqui, Tiago e João, eles são chamados por Jesus como Boanerges, filhos do trovão, por causa de um fato apenas, lá em Lucas 9,54. Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? Jesus, porém, os repreendeu, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar as almas dos homens. Então veja, eles queriam e pediram autorização para Jesus, Tiago, o maior, e João, para orar e que descesse fogo do céu e matasse aquelas pessoas que estavam contra o ministério de Jesus. Aí Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois. Mais um aspecto da humanidade de Tiago maior. Ele se irritou, ele ficou irritado, ele ficou estressado, como todos nós no nosso dia a dia. Temos irritação, temos estresse, mas preste atenção na continuidade dessa história. O que me chama a atenção é que Tiago maior, ele era uma das pessoas mais próximas de Jesus. Então nós vamos ter aqui Pedro, Tiago e João. Esse Tiago aqui é o Tiago maior. Então havia uma proximidade com Jesus. E dentre os três, o mais próximo de Jesus era João, irmão de Tiago. Mas como o nosso foco hoje aqui é em Tiago maior, se você observar, Jesus chamava Tiago para muitas coisas. Se fosse nos dias de hoje, que nós estamos acostumados ao trabalho, aos ambientes, nós temos muitos treinamentos. É como se Jesus estivesse treinando Pedro, Tiago e João para uma coisa maior. Como se eles estivessem sendo treinados para chegar no auge, para chegar numa coisa maior. Porque quando Jesus precisava revelar alguma coisa, ou mostrar alguma coisa especial, ele chamava Pedro, Tiago e João. Então Tiago fazia parte dessas pessoas mais próximas e mais íntimas de Jesus. Ele foi chamado por Jesus no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração. Ele, nesta ocasião, ele participou também, na leitura que nós fizemos, da ressurreição da filha de Jairo. Ele também foi chamado à parte quando Jesus Cristo orou no Jardim das Oliveiras. Tiago, ele também é citado como testemunha da aparição de Jesus
Ele foi chamado, muitas vezes ele estava lá no lago de Tiberíades, quando Jesus ressuscitado apareceu. Ele estava no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu, estava em Pentecostes. Ele também fazia parte do ensino fundamental dos apóstolos. Ele também estava na defesa, no Sinédrio, quando os apóstolos foram levados e presos. Ele foi uma pessoa que ele participou ativamente de todo o ministério de Jesus. Ele esteve junto nos principais eventos, nas principais coisas. Talvez se fosse nos nossos dias, nós pensaríamos assim: o que será que vai ser de Tiago Maior? O que é que Jesus vai colocar nas mãos dele para ele fazer? O que é que Jesus vai colocar nas mãos dele para ele exercer? Porque como vocês viram essas citações que eu fiz aqui, ele estava presente nos principais eventos. Ele estava presente nas principais coisas que Jesus realizou. Claro que nós não vamos falar tudo, senão teríamos que ler o Evangelho todo. Mas ele estava ali, junto com Jesus desde o começo. Talvez, irmãos, na perspectiva humana, nós projetaríamos ele sendo um dos maiores, como ele tinha desejo. Talvez nós projetaríamos ele como ser humano, como um homem de destaque da igreja do Novo Testamento. Talvez nós projetaríamos ele como alguém que seria talvez o líder da igreja, ou um dos líderes da igreja de Jesus. Mas nós vamos encontrar aqui algo que parece não ser muito legal, nem muito bom. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 1 em diante. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Irmãos, logo que ele estava no auge, ele foi morto à espada. Ele foi o primeiro apóstolo a ser assassinado, o primeiro a morrer. Poxa, ele participou de tudo. Essas citações que eu fiz aqui a vocês, ele esteve em todas as ocasiões, ele esteve próximo de tudo, ele esteve junto de tudo, mas ele foi o primeiro a morrer. Então por que Jesus levou ele na ressurreição da menina? Por que Jesus levou ele no Monte da Transfiguração? Por que Jesus chamou ele à parte para orar? Se não era para uma grande obra, se não era para uma grande coisa no futuro. O nosso pensamento, meus irmãos, está muito voltado para a produção. O nosso pensamento dos dias de hoje, da pós-modernidade, ele está voltado para o resultado em número de pessoas. Irmãos, Tiago, ele participou ali daquele primeiro batismo de 3.000 almas, mas ele não foi um destaque da mídia, ele não foi um destaque, ele não estava na época em destaque, ele não participou das grandes coisas, da grande expansão do reino de Deus, ele não foi para outras terras, ele não foi para outros povos, ele não foi para outras nações. Por que Jesus treinou tanto um discípulo como Tiago Maior? Deu tantas ferramentas, deu tanto poder, deu tanta instrução para que ele fosse o primeiro a morrer. Para que ele não rendesse na visão humana o resultado que os homens queriam. Preste atenção numa coisa. O Senhor Jesus, ele chama cada um de nós para servirmos a Ele. No dia que nós descermos a sepultura neste mundo, significa que o nosso trabalho aqui neste mundo terminou. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que zelar pela nossa carreira e pelo ministério que o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos. O resultado, meus irmãos, que nós vamos ter, não vai ser diante dos homens. Nós não vamos entregar a nossa salvação na mão dos homens. Nós não vamos entregar o nosso trabalho, o nosso ministério na mão dos homens. Foi Jesus que nos chamou e nós vamos devolver para as mãos de Jesus. Às vezes, meus irmãos,
nós ficamos criando expectativa em relação ao resultado que as pessoas vão ter, que as pessoas vão dar, que as pessoas vão exercer no dia a dia. Irmão, eu sou chamado por Cristo, você é chamado por Cristo, e o resultado final só Jesus pode receber. Então, eu posso não ter o resultado que você imagina. Você pode não ter o resultado que eu imagino, mas a questão aqui é, se nessa passagem que nós estamos fazendo, nós estamos junto com Jesus todos os dias da nossa vida. Essa é que é a questão. Vamos voltar ao versículo da introdução. Mas de nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu citei um exemplo para vocês entenderem que um homem que tinha potencial de ser um dos maiores de todos os tempos, o Senhor Jesus decidiu que ele iria morrer à espada. Então, irmão, amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que permanecer firmes na nossa salvação. E nós temos que permanecer firmes no nosso ministério, que é trabalhar na obra de Deus para a glória do nome do Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 24 em diante, veja só o que a palavra de Deus diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha os exemplos que o apóstolo Paulo dá. Ele dá primeiro o exemplo do atleta. No caso aqui ele está falando de um corredor, ele está falando de um atleta. E aqui ele diz: correi de tal maneira que alcanceis, comparando com um atleta. Se um atleta corre por um prêmio corruptível, nós corremos a nossa carreira da vida por um prêmio eterno. Olha o outro exemplo. Ele diz que aquele que luta, e ele está falando aqui daqueles lutadores daquela época, dos gladiadores. Ele está falando, aquele que luta, de tudo se abstém para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Ele está comparando um atleta que tem que correr, mas que tem que fazer um sacrifício para manter a sua forma. Ele está falando de um gladiador, de um lutador, que para manter o seu esporte, para poder lutar nas arenas, ele também tinha que se abster, ele também tinha que sacrificar, ele também tinha que buscar. Então ele traz para nós, quando ele traz para nós, ele diz: pois assim corro, não como coisa incerta. O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Nós estamos na corrida, como o Tiago Maior. Você pegou e você está correndo. Então você está passando por esse mundo, está passando rápido. O tempo é isso. Você está correndo, você está passando correndo. Eu combato. Aí o apóstolo diz: é luta, é batalha, é luta. Ele diz: eu combato, não como um batendo no ar. Mas ele diz: eu subjugo o meu corpo. Eu digo para mim mesmo todos os dias: permaneça firme com Jesus, permaneça firme na presença do Senhor. Ah, mas você não é o crente que eu achava que você deveria ser.
Mas você não é a pessoa que eu achava que você deveria ser, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado com a medida dos homens. Nós temos que tomar muito cuidado com a medida das pessoas ao nosso redor. Nós não temos que nos medir pela régua dos homens. Nós não temos que nos medir pelas trenas dos homens. Nós temos que nos medir pela palavra de Deus. Se você está dentro da palavra, você está indo certo. Meus irmãos, a reflexão aqui, ela nos traz a visão daquilo que nós somos em Deus, da nossa dedicação ao Senhor, da nossa vida no altar de Deus. Pode ser que seja igual Tiago. Qual foi, se as pessoas perguntassem, qual foi o benefício que Tiago maior trouxe para a igreja de Cristo? Foi acompanhar Jesus todos os dias que ele precisou. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos para alguém e nós não vemos ele como um ídolo gospel, como uma pessoa que produz um grande resultado aparece e o olho carismático. Nada disso tem valor diante de Deus. Irmãos, para Deus vale se você é fiel. Veja bem, 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, olha só, versículo 6 em diante. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o apóstolo Paulo falou. E o tempo da minha partida está próximo. Ele está falando assim, olha, Timóteo, eu devo estar quase já morrendo, porque ele estava sentenciado à morte, segundo a história. Paulo foi sentenciado à morte para ser decapitado. Então ele falou, olha, eu com certeza estou próximo de morrer. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Foi um sucesso o ministério do apóstolo Paulo em relação a Tiago maior? Foi, mas os dois tinham a mesma visão: eu vou ficar com Jesus até os últimos dias da minha vida. Mateus 24:13, ele vai nos dizer o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, eu estou na igreja desde os 9 anos. Eu hoje estou como pastor há 24 anos. Nada disso, nada desse contexto valeria se eu abandonar a fé, porque eu não estou produzindo o resultado que eu acho que eu tenho que produzir. Nós vivemos, irmãos, um contexto onde muitas pessoas, elas colocaram uma espécie de um objetivo que a pessoa deve ser atingida, deve atingir. Ou seja, as pessoas colocaram, por exemplo, que você não pode ter uma enfermidade. As pessoas colocaram que você não pode passar por um problema financeiro. As pessoas colocaram que o seu filho não pode ter um problema, que a sua mãe não pode ter um problema, que o seu pai não pode ter um problema, que nós devemos viver no máximo da perfeição. E muitas pessoas estão buscando uma perfeição que não existe. Muitas pessoas estão buscando um resultado que nunca vai chegar. Só, meus irmãos, que a nossa vida, ela não pode ser baseada nos objetivos humanos. A nossa vida não pode ser baseada nos resultados humanos. Mas preste atenção no que a nossa vida tem que ser baseada: aquele que perseverar até o fim. Então, se eu entrei para o caminho de Jesus, se eu estou com Jesus, qual é o meu pensamento? Eu vou perseverar com Jesus Cristo até o fim. Eu vou permanecer com Jesus Cristo até o fim. O apóstolo Pedro teve um ministério maravilhoso. Ele pregou, 3.000 pessoas se batizaram, mas Tiago não fez esse ministério. Tiago maior, mas ele não desistiu do ministério, porque ele não produziu o mesmo resultado que o apóstolo Pedro. Olha para mim,
Não compara a sua vida comigo e não compara a minha vida com a sua. Não compare a sua vida com os irmãos ao redor, com as irmãs ao redor. Entenda, persevere na presença do Senhor. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Deus vai fazer. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida, Ele vai fazer. O que Ele quer fazer na vida da igreja dele na terra, Ele vai fazer. Então a nossa preocupação não é com aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja. A nossa preocupação não é com aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas ao seu redor, ou na minha própria vida. A nossa preocupação tem que ser uma só: eu vou permanecer com Jesus. Eu fui chamado, eu tenho esse chamado de Deus na minha vida, então eu vou cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Ainda que alguém possa achar que você tem uma carreira cristã fracassada, ainda que alguém possa achar que você tem um ministério fracassado, que ele não vê em você algo que ele deveria ver, irmãos, pode olhar para a minha vida à vontade, pode olhar para a sua vida à vontade, pode dar palpite, pode falar, pode fazer o que quiser, mas a palavra final é do Senhor Jesus. Entende? Este exemplo, esses dois exemplos que eu dei para vocês, só serve para vocês refletirem sobre a sua própria vida. Só serve para eu refletir sobre a minha própria vida. Mesmo, meus irmãos, entre os apóstolos nós vamos ver diferença. Entre os discípulos nós vamos ver diferença. Entre os irmãos aqui da igreja nós vamos ver diferença. Entre as pessoas nós vamos ver diferença. Nós não somos iguais. Mas não é isso, meus irmãos, que deve ser o balizador da nossa vida, o peso da nossa vida, o medidor da nossa vida. A nossa vida, ela tem que estar nas mãos de Deus. Nós temos que estar firmes com Jesus Cristo na nossa jornada. E aqui essas pessoas mostram para nós que é uma vida toda. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Mas isso não mudou a convicção dele em Deus. Aquele, por exemplo, como o próprio João Batista, que não operou nenhum milagre, ele continuou firme pelo chamado que ele teve até o final. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver muitos mais exemplos do que esses que eu dei aqui nesta noite. Mas hoje eu quero que esses exemplos saltem da Bíblia e venham para as nossas vidas. Eu quero que você entenda que você deve perseverar na presença de Jesus. Você não tem que ficar preocupado com as pessoas ao seu redor e nem com você mesmo, com possíveis resultados que você precise dar. Não, não se preocupe. Confia em Deus. Confia que Deus te colocou neste mundo. Confia que Deus te colocou aqui. Confie que Deus está cuidando de você. Confie que Deus está do seu lado e permaneça fiel ao Senhor. Vai chegar um dia que você vai falar como um apóstolo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, a coroa da vitória já me está preparada, porque você vive a sua vida pautado em Jesus, pautada em Jesus, na presença de Jesus. É isso que vai fazer a diferença, meus irmãos. Não é o resultado que as pessoas avaliam, ou que nós mesmos avaliamos pelos critérios do mundo. Não se avalie, deixa que o Senhor avalie você. Deixa para Ele dar o veredito final, deixa para Ele dar a palavra final, deixa Ele dizer às pessoas se você chegou, deixa Ele falar. Não fique assim ansioso nem ansiosa por uma resposta. Eu quero que aconteça isso, quero que aconteça aquilo. Descansa o seu coração e fala: Senhor, uma coisa é certa, se o Senhor fizer, eu estou aqui. Se o Senhor não fizer, eu estou aqui também. Entende? Eu permaneço com o Senhor, eu estou na presença do Senhor. Se você pode, por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,